Olá, boa noite. Veja os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 9 de junho. E um documentário que mostra as histórias de jovens que moraram na CEUPA, a Casa Estudantil Universitária de Porto Alegre. Uma moradia de estudantes da capital virou protagonista de um documentário. O filme Antes que a Casa Caia registra o cotidiano na Casa Estudantil Universitária de Porto Alegre, uma associação sem fins lucrativos que abriga alunos de forma gratuita. O documentário sobre a casa vai ser lançado na próxima segunda-feira, às 7 da noite, na Cinemateca Capitólio. E a gente vai saber mais sobre a produção com o diretor, o Luiz Henrique Silveira. Então, Luiz, conta pra gente, né? Você tem uma história com a casa, né? Foi da sua história com ela que surgiu essa ideia de fazer o documentário. Bem-vindo aqui ao Redação TV. Olá, bem-vindo. A minha história com a casa, eu morei lá de 1984 a 1988. E dessa história da casa, né, ela me marcou muito a minha vida, porque foi a partir da casa de estudante que eu entrei na universidade e que eu mudei completamente a minha maneira de pensar. Eu, apesar de ser nascido e criado aqui em Porto Alegre, na época, os meus pais foram morar em Guaíba e eu estava terminando o segundo grau, estava no terceiro ano do segundo grau. E aí eu ia todo dia e voltava de noite lá para Guaíba. E praticamente Guaíba era uma cidade dormitório para mim. E eu estudava aqui na Botafogo, ali no Presidente Roosevelt, e eu tinha um colega, que era o Odemar, que morava na casa de estudante. E aí ele me convidou para morar na casa de estudante. E a partir desse contato com o Odemar, eu fui morar na casa de estudante, eu comecei a fazer o pré-vestibular para fazer o vestibular no final do ano. E aí chegou no final de 84, eu fiz o vestibular, passei na URGS e comecei a morar na casa. Aí em 84, terminando o segundo grau. Então a casa foi muito importante na minha vida, porque ela mudou completamente, né, a minha vida. Eu não tinha planos de entrar na universidade, até que surgiu a casa e aí começou toda a discussão de fazer pré-vestibular. Estava terminando o segundo grau mesmo e acabei, então, mudando a minha vida a partir da casa de estudante. E ouvindo o seu relato, né, a gente vê a importância, né, da casa aí para tantas pessoas ao longo de várias gerações, né? Ela que a criação dela data dos anos 50, né? A gente está acompanhando imagens do documentário, né, Luiz? E vamos aproveitar para convidar o pessoal, né? A sessão para ver o documentário, ela acontece na próxima segunda na Cinemateca Capitólio, né? Isso, às 19 horas lá na Cinemateca Capitólio vai ser o lançamento do documentário que eu produzi no ano passado, a partir de um curso que eu comecei a fazer nessa época de pandemia. Eu estou fazendo muitos cursos assim para me atualizar. Eu estou com 28 anos aí de profissão no jornalismo e eu me senti um pouco desatualizado. Então, eu investi muito nessa área de formação. E nesse curso de documentário que eu estava fazendo, eu tinha que fazer um documentário. Daí eu pensei, vou fazer um documentário sobre o CEUPA, sobre a casa de estudante, porque a casa de estudante ela está numa situação muito precária e ela precisa de reformas, ela precisa de uma reforma assim muito estrutural, sabe? Tem prédio ali, tem um prédio que tem 100 anos, o prédio da Casa 2. O prédio da Casa 1 tem uns 70, 80 anos. Então, chega um momento que a casa ela precisa de uma reforma mais robusta. E a partir de um grupo de WhatsApp, nós, ex-moradores, na década de 80, começamos a conversar sobre essa necessidade de a gente ajudar o pessoal da casa e a casa. E aí tem diversas maneiras de a gente contribuir. Alguns estão fazendo laudos técnicos, né, para ajudar a fazer a reforma. Outros estão contribuindo, indo lá e metendo a mão mesmo e fazendo algumas reformas. Alguns colegas que têm construtora, outros estão contribuindo com dinheiro, outros estão contribuindo da maneira que dá. Então, o pessoal está acompanhando na tela o endereço também, né, Luiz, para contribuir. Qualquer pessoa pode ajudar também, se engajar, né, nessa história tão bacana aí da casa,
que serviu e serve ainda a tantas pessoas, né? Então é bacana que no documentário, na segunda-feira, aí na sessão às 7 da noite, o pessoal vai poder conferir várias dessas histórias e também se engajar aí nessa preservação, né, da qual você aí levou essa causa para o cinema e o pessoal pode conferir então na Cinemateca Capitólio. Muito obrigada pela sua entrevista, Luiz Henrique Silveira, diretor do documentário Antes que a Casa Caia. Sucesso aí no lançamento e muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês aí pelo espaço, né, que isso também vai ajudar a nossa causa aí de manter as casas de pé. O nome do documentário é Antes que a Casa Caia, então a gente está se mobilizando para garantir que as casas continuem existindo. Obrigada. E a gente encerra o Redação TV com o cantor e compositor Thiago Ramil, que está lançando o novo álbum O Sol Marca o Andar do Tempo e a Imensidão do Universo Todo Dia. Boa noite, se vacine e se cuide. Oh Deus, me acuda, me dê uma ruda para o perigo e realmente mente os casos e